Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast direto da 31ª Agro Nordeste, na carreta do Agro pelo Brasil. E na ocasião, temos a honra aqui de contar com a participação do Dr. Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, Dr. Cícero Moraes, secretário da Secretaria de Agricultura do Estado, e doutora Vânia Santana, presidente, da Agência de Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco. Eu gostaria, inclusive, desde já de agradecer a presença de todos vocês, sejam absolutamente muito bem-vindos. Eu gostaria de iniciar passando a palavra para o Dr. Pio Guerra, que vai fazer aí algumas considerações a respeito desse nosso podcast e desse nosso encontro. Por gentileza, Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Cícero. Bom dia, doutora Vânia. Eu acho que para nós que organizamos o evento, foi uma surpresa muito grande do sucesso que esse podcast revelou, né? Um interesse permanente de todos os visitantes, o interesse das figuras mais ilustres que aqui tiveram, que ficaram felizes de terem participado, a repercussão nas mídias sociais, a beleza, a plasticidade, a qualidade das peças que estão passando aqui na imersão da carreta do agro. Então, foi uma coisa que deu muita valorização ao evento que aconteceu. E a presença do Dr. Cícero nos deixa bastante honrados, porque o jovem secretário da Agricultura, no início do seu trabalho, com a diretora da ADAGRO, que é uma coisa fundamental para o sucesso do trabalho da agricultura e da atividade agropecuária do Estado de Pernambuco. Então, essas duas figuras importantes, queridas pela Federação da Agricultura, serão o objeto dessa conversa de hoje. Eu tenho absoluta certeza que informações novas, coisas que a gente às vezes não tem a oportunidade de ler no jornal, serão abordadas aqui pelo tempo que eles desejarem para externalizar a sua expectativa para a gestão que está começando já com a presença de todos eles, e de que forma os produtores podem colaborar para que essa gestão seja ainda melhor. Então, muito obrigado, doutor Cícero, muito obrigado, doutora Vânia, um abraço bem grande e estou aqui assistindo com orgulho a presença de vocês dois. Muito obrigado, doutor Pio. Doutor Cícero, a gente normalmente gosta de deixar nossos convidados bem à vontade para falar um pouco, sobre o papel das suas instituições. E a Secretaria de Agricultura tem toda uma relevância, principalmente no contexto aqui da Agro Nordeste e do setor agropecuário. Por gentileza, nos coloque aí um pouco da visão sua, hoje, inclusive já da condição aí da visão estratégica do setor, da atividade da Secretaria hoje em Pernambuco. Inicialmente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a 31ª Agro Nordeste nos dá, a Secretaria de Agricultura aqui no Estado, nos dá a DAGRO aqui, de passar um pouco do que é a nossa atuação nesse setor. Gostaria de registrar aqui nosso agradecimento ao presidente Dr. Pio Guerra, presidente do Senado, presidente da Federação da Agricultura. É uma pessoa de extrema relevância e credibilidade no setor. É alguém que, ao longo de toda a sua história, sempre se viu ao Estado de Pernambuco e sempre se viu ao setor agropecuário. Então, ao Dr. Pio Guerra, muito obrigado pelo papel relevante que você tem desempenhado aqui junto ao setor. E trago um abraço da governadora Raquel Lira, Obrigado. Com a gratidão de sempre oportunizar o governo do Estado, estar lado a lado aqui ao setor. Queria também aproveitar aqui para cumprimentar a nova presidenta da DAGRO, recém-possada há cerca aí de 60, 70 dias, uma técnica extremamente respeitada, auditora de carreira do Ministério da Agricultura e Pecuária, sempre presente em todos os momentos que o governo do Estado e que o setor precisou, a doutora Vânia sempre esteve presente. Eu me recordo, inclusive, até respondendo um pouco da atuação do que vem a ser a Secretaria de Agricultura, o governo do Estado no setor. Recentemente, há cerca de 6 ou 7 meses, tivemos um grande avanço aqui no Estado no setor. Foi exatamente na mudança de status em relação à questão da febre aftosa. O Estado se encontrava na condição de livre de febre aftosa, mas ainda sujeito às vacinações. Naturalmente, criava-se uma forma de segregação. Alguns estados já tinham avançado, já tinham pactuados com o setor fora do país, mediante acordos internacionais, e Pernambuco e os estados do Nordeste ficaram de fora. E no contexto do avanço, quando Pernambuco conseguiu avançar e se tornar livre da febre aftosa, sem vacinação, o papel de doutora Vânia, enquanto auditora do Ministério da Agricultura e Pecuária, foi fundamental.
A governadora não mediu esforço para que avançasse, não mediu esforço na articulação política com outros estados, com os demais governadores e principalmente estruturando o setor aqui em Pernambuco. Então, desde já agradeço, doutora Vânia, aí, pelo apoio, desejo sucesso, boa sorte. Obrigada. Que o setor estará muitíssimo bem representado em Pernambuco, com você à frente da DAGRO. Muito obrigada. Então podemos estar dando as boas-vindas, né? Sem dúvida. Evento, entrando aqui também no nosso evento. Doutora Vânia, então aproveitando a oportunidade e nessa condição agora, né, de assumir esse desafio dessa agência tão relevante, né, para toda a regulação, todo o apoio e suporte para as atividades agropecuárias do Estado. Qual a sua visão, quais são suas ideias, por que não dizer seus planos, né, junto à DAGRO na contribuição para o desenvolvimento agropecuário do Estado de Pernambuco? Bom dia a todos, né? Então, agradeço ao convite, né? Dizer que eu sempre vou estar, não só pela DAGRO, mas como Vânia mesmo, né? Auditora do Ministério da Agricultura e agora presidente da DAGRO, dizer que sempre a gente vai estar à disposição. E assim, um dos grandes desafios, né? Desafios e o papel da DAGRO. Qual é o papel da DAGRO na economia, né? Economia rural de Pernambuco? Simplesmente salvaguardar, né, o rebanho aqui de Pernambuco como nacional, porque tudo assim que acontece em Pernambuco reflete no país inteiro, né? Então o papel da DAGRO é esse: salvaguardar o rebanho, né? Garantir a qualidade dos produtos daqui de Pernambuco, que tem a maior qualidade, né? Então assim, quando a gente fala da DAGRO, muitas vezes o pessoal diz assim, não, é porque a DAGRO é um órgão que gera multas. Não, não é, né? Ele está aqui para trabalhar junto ao produtor, né? Então a gente tem uma diversificação da economia rural muito grande, né? A gente tem a parte de carnes, de ovos, né? A gente aqui é o maior produtor do Nordeste de ovos, né? Produção de mel, que a gente aqui já nessa feira, que eu gosto muito de vir eu nunca perdi essa feira daqui do Agro Nordeste, desde os meus tempos de estudante, né? E eu vejo que cada vez mais ela está crescendo, né? Essa semana mesmo eu estava no Sertão, né, junto com o pessoal do Sebrae e tudo, e assim, é muito importante essa interação da DAGRO com a Secretaria de Agricultura, que aqui eu já deixo o agradecimento ao Dr. Cícero, né, nosso secretário, que ele tem dado muito apoio aqui à DAGRO, e assim, a gente vê que a DAGRO, ela está mudando até a própria visão dela, né, porque antes ela esperava até que os produtores viessem para a DAGRO para se registrar, né? E agora não, a gente está dando ênfase na educação sanitária, né? A gente tem que trazer o produtor para o nosso lado, né? O produtor às vezes tem receio da DAGRO, mas a gente mudando essa visão, que é trazer o produtor para a gente vai contribuir para a economia do Estado, né? Ou seja, não é só uma visão, uma postura fiscalizatória, Isso. Mas também um trabalho de educação, de orientação. Isso mesmo, né? E a semana passada até a gente teve reuniões até com a DEP, né, que eles têm os projetos deles e querem realmente andar com a gente, né, porque antes eles trabalhavam quase que isoladamente. Aí quando chegava um produtor para se registrar, a gente não tinha esse apoio, né, porque precisam se estruturar, né, porque a gente quando coloca o selo do CIE, Serviço de Inspeção Estadual, a gente está dando garantia para aquele produto, né, e hoje a gente tem o CISB. Então, o que é esse CISB? É um selo que dá equivalência ao Serviço de Inspeção Federal. Então, o produtor daqui, ele pode comercializar seus produtos no Brasil todo. Isso é muito bom para ele, para a economia do Estado, para a economia do país, né? É isso que a gente tem que visar sempre. Eu guardei um tempinho aqui, aproveitando, para a gente tocar exatamente nesse assunto. Daqui a pouco, sobre o papel da DAGRO, mas principalmente os serviços, né, secretário, que a DAGRO pode oferecer e como produtor, até porque nossos telespectadores, grande parte deles são da atividade rural, são produtores, enfim, podem ter acesso e o que é que pode ser e o processo que pode ocorrer para a regularização de um empreendimento, por exemplo. Alexandre, se me Pois não, doutor fazer Cícero, uma absolutamente à vontade. Destacar aqui um ponto que a doutora Vânia bem focou, que foi exatamente essa nova visão do governo Raquel Lira, a nova visão em relação ao papel da DAGRO. A DAGRO deixa de ser apenas um ente fiscalizatório, que pontua, que multa, que vai somente para censurar, para ter um papel também extremamente educativo e orientativo. Hoje a visão que se tem da DAGRO é que essa instituição é fundamental para a economia do Estado de Pernambuco. Quando a gente fala
é do papel de fiscalização do setor, mas vai muito além. Quando a gente observa o polo de fruticultura lá do São Francisco, toda aquela pujança, o grande volume de exportações, o maior exportador de manga, de uvas, passa pela DAGRO. Se é na avicultura, o papel da avicultura se destacando a nível de Brasil, passa pela DAGRO. Passa pela DAGRO a bacia leiteira, passa pela DAGRO a instalação de laticínios e, repito, orientação da governadora Raquel Lira, que a DAGRO tem cumprido a risca, e reforçando agora com a chegada da doutora Vânia, a DAGRO está presente nos laticínios, está presente junto aos produtores, está participando, inclusive, das exposições, das feiras, dos torneios leiteiros, orientando sempre o produtor. Então, assim, essa orientação da governadora Raquel Lira, e parabéns à DAGRO, que tem seguido a risca. Muito bem. Doutor Cícero, em relação aos programas estratégicos da Secretaria de Agricultura do Estado, quais os que hoje o senhor coloca, TV, já planeja, né, pôr em marcha, pôr em curso na sua gestão? Tem já algumas perspectivas já construídas, né, pelo que a gente está vendo. Se eu pudesse colocar isso para nossos telespectadores. Eu diria que é o maior programa que o Estado poderia fazer, o maior apoio que o Estado poderia fazer, poderia proporcionar ao setor, é o grande apoio em infraestrutura de uma maneira geral. Sem uma infraestrutura viária, sem uma infraestrutura hídrica, uma segurança hídrica, não há o que se pensar de maior apoio. Então, nesse ponto, queria destacar o apoio da governadora Raquel Lira, isso em todas as suas dimensões, saindo até da Secretaria da Agricultura e indo para as demais secretarias. Como a doutora Vânia aqui bem colocou, por exemplo, o papel da ADEP é de fomentar novos negócios, de implantar novos projetos em toda a cadeia produtiva do setor. E, por um lado, a governadora, numa visão maior, lançou agora recentemente o maior programa de obras viárias do estado de Pernambuco da história, o maior programa de segurança hídrica. Se a gente for observar, no ambiente mais restrito ali a Secretaria de Agricultura, naturalmente tem todas as suas coligadas, seja a DAGRO, IPA, ITERP, ProRural e a SEASA, cada qual tem sua especificidade, mas todas seguindo a orientação da governadora. Mas eu destacaria um programa que é de suma importância para o setor, que é a volta do programa do leite. Esse programa do leite que atende em duas vertentes, seja principalmente o primeiro objetivo, que é atender o pequeno produtor, que é potencializar a bacia leiteira, é de ampliar a condição, é de colocar no mercado os seus produtos, e de outra vertente é reduzir a questão da desnutrição, é ajudar no combate à fome. Então esse, eu diria que é um grande programa que está retornando, que retornou agora recentemente, retornou numa condição ainda inicialmente de ajuste. Esse programa foi suspenso em 2022 aqui no estado de Pernambuco por uma série de intercorrências que ocorreram, seja intercorrências judiciais, policiais, penais, mas isso faz parte de outra esfera que não é o ambiente. O nosso ambiente, o ambiente do governo do estado, da governadora Raquel Lira, é retomada. Quando até terminou a retomada, agora há cerca de 60 a 90 dias, mas de uma forma ainda incipiente, com apenas 19 cidades, representando várias regiões do estado. Foi feito um processo licitatório, uma chamada pública. Para você ter uma ideia, Alexandre, doutora Vânia, a condição que se encontrava o Estado, que quando se abriu a chamada pública, quando se abriu o processo licitatório, a gente do governo do Estado não conseguiu sequer que as cooperativas, a gente tivesse um grande número de cooperativas interessadas em fornecer ao Estado. Tamanha era o descrédito que existia no governo do Estado. Então, a gente tem notícias, por exemplo, de pequenos produtores que passavam 6 meses, 8 meses para receber lá o seu leite que foi fornecido. A gente tem um caso de cooperativas que tiveram seríssimas dificuldades e que hoje têm dificuldade até de retomar sua atividade normal, porque ficaram no prejuízo no passado. Então, a governadora determinou que começássemos de forma pequena, ajustada. Começamos com 19 cidades. Esse processo já fechou o segundo ciclo, ou seja, contratação das cooperativas, contratação pela cooperativa dos pequenos produtores, beneficiamento, pasteurização, a embalagem, lá o barriga mole e a entrega à população. E diga-se passagem também, decisão da governadora Raquel Lira, que essa entrega do leite à população fosse feita de forma extremamente correta, extremamente fiscalizada, acompanhada.
de modo que todas as entregas do leite na ponta para o beneficiário, elas são feitas através dos CRAs municipais, Centros de Referência da Assistência Social, ou seja, independente da bandeira política, da bandeira partidária, da orientação ideológica, a governadora determinou: vamos firmar convênio com as prefeituras, e as prefeituras serão elo de entrega na população. Então, começou-se esse programa com as 19 cidades, registro também da preocupação da governadora. Ela gostaria que a secretaria, que a estrutura da Secretaria da Agricultura conhecesse cada produtor, a realidade de cada produtor que está fornecendo. Para quê? Para que amanhã ou depois a gente não fosse tomado de surpresa por algum tipo de dificuldade, algum tipo de ruído institucional. Então, todos os produtores hoje que fornecem o leite do programa do leite, para essas 19 cidades por enquanto, todos os produtores foram visitados ao menos 2 ou 3 vezes. Então, hoje, quando se olha a lista de um produtor, hoje estamos trabalhando com cerca de 250, 270 produtores em várias regiões. Todo ele nós sabemos pelo nome, de onde é, qual é a litragem que fornece, qual é a dificuldade que tem, e a DEP tem participado e fomentado o projeto. Então, essa foi a preocupação da governadora. Então, inicialmente 19 cidades, e agora, paulatinamente, vai ser ampliado. Eu espero que em breve o governo do estado talvez já anuncie algumas boas novas. A governadora tem avaliado todo o programa, tem conversado com as prefeituras, tem conversado com os produtores, com as cooperativas. Talvez no curto espaço de tempo, talvez tenhamos aí uma nova ampliação. Mas o senhor já nos traz uma excelente notícia, né? Porque, de fato, a participação, né, do governo num programa de compra dessa natureza, beneficiando uma cadeia tão relevante, produtiva, que é a cadeia de leite e derivados, né? De fato, é uma notícia muito auspiciosa, né? Muito Alexandre, eu gostaria positiva. só de, ainda nesse de respeito ao incentivo à bacia leiteira, se de um lado o programa do leite ele propicia a ativação dessa cadeia, a manutenção do pequeno agricultor naquela atividade, tem uma outra vertente, outra atuação do governo do estado ainda este ano, que ocorreu no primeiro semestre. Foi uma forte desoneração da bacia leiteira. Nós observávamos no setor, que o preço do pequeno produtor lá na ponta, há cerca de 5, 6 meses, ele vendia lá o litro de leite algo em torno de uns 60, uns 70, e muitas vezes não tinha esse mercado. A governadora promoveu a desoneração. De que sentido? Ajudando a indústria, incentivando a indústria para que comprasse o produtor local. Então, quando a indústria compra ao menos 90% da matéria-prima do leite num produtor pernambucano, ela pode ter um desconto de até 95% do ICMS presumido. A manteiga agora também, classificada como artesanal, também vai ser isenta quando consumir o leite do produtor local. Ou seja, traz um efeito para a cadeia como todo, né? O produtor, a indústria, a agroindústria. Doutora Vânia, em relação aos serviços, né, como eu tinha mencionado, que a DAGRO presta, é muito comum, é muito normal que tanto produtores, né, pega o exemplo do laticínio, que até nessa linha de raciocínio vai ficar mais fácil. Ele quer lá registrar seu laticínio, ou ele não tem ainda e quer colocar o laticínio, ou ele tem, mas ele quer realmente se adequar à legislação. O que hoje a DAGRO, porque cada caso é um caso, obviamente, mas de uma forma geral, o que é observado, o que é posto aí como exigência e como orientação para que um determinado laticínio, por exemplo, seja devidamente registrado. Né? Porque o papel da DAGRO realmente é isso, é registrar esses estabelecimentos de produto de origem animal. É leite, mel, pescado, carnes, ovos, né? Então todos esses são registrados lá na DAGRO. Então, muitas vezes chega o produtor, meu produto está aqui, já tem algum mercado local, mas eles têm que se legalizar, regularizar, né? Então, muitas vezes ele não tem nem a estrutura ainda. Então, a DAGRO hoje, e assim, como está mudando essa visão, realmente ela está orientando, né? A gente analisa as plantas, às vezes nem tem planta, né? Então a gente já orienta, você tem que ter uma planta mais ou menos nesse contexto, né? Para ter aqueles fluxos sanitários, né? Que a gente está se preocupando sempre na condição sanitária, né? Não importa se é pequeno, se é grande, né? Ele tem que cumprir todos aqueles requisitos, né? De ter fluxo
para garantir o produto, porque esses produtos a gente está falando de alimento. Então, alimento, a gente sempre tem que estar lembrando da condição sanitária, né? Porque é saúde pública, né? Então, assim, a Adagro orienta esses produtores, seja pequeno, a gente tem muito pequeno produtor, né? E eles querem se adequar, né? Então, a gente vai, analisa as plantas, se ele tiver, se não tem, a gente diz mais ou menos como é que eles podem fazer para eles levarem um croquis, né? E a gente começa essas análises, né? Então, assim, hoje Sebrae, ADEP, já chega até a orientar eles primeiro antes mesmo da Adagro, né? Então isso é bom quando a gente trabalha tudo junto, porque eles estão assim realmente promovendo a construção desses estabelecimentos. A gente pode, e aí a Adagro tem que trabalhar junto para quando eles fizerem todo esse projeto, o projeto já sair bem redondinho e a gente poder registrar, tá? Então assim, o pessoal diz assim, não, é muita exigência. Não tem, né? Mesmo ele sendo pequeno, né? O secretário aqui até já falou que tem esses programas de incentivo fiscal, né, na área de leite, pescado, né? Então, eu fui numa reunião da Câmara Setorial de Aquicultura, lá em Petrolândia. Então, o pessoal realmente está muito preocupado com isso. Não, a gente quer se regularizar, bora se regularizar, né? Os produtores pensam que é complicado, mas não é, né? Então, assim, eles recebem a visita lá dos fiscais, né? Os fiscais orientam como se registrar. E aí, quando ele já está com esses estabelecimentos, aí a gente parte, né? E eles ganham lá o selo do CIE, né? Que é o Serviço de Inspeção Estadual. Inclusive, essa regularização possibilita ele, né, secretário, ter acesso a novos mercados. Isso. Mercados formais que hoje, como informal, ele não teria possibilidade de vender no supermercado, uma padaria, né? E aí esse selo permite, né? Esse registro permite que ele amplie, inclusive o programa de compras governamentais, né? Que ele só poderá participar, né? Se tiver. Agora, me permite, gostaria de fazer novamente uma colocação em relação ao papel da Adagro. Gostaria de transmitir um recado para o pequeno produtor, para quem está iniciando o seu negócio, o que já está nesse negócio no setor há muito tempo, há décadas, às vezes por gerações, é que não se contente em estar ali naquele tamanho, achando que tudo é difícil e complicado. Procure orientação da Adagro. Antes mesmo de pensar em se regularizar, escute quem tem experiência, quem está no setor, quem rotineiramente está conversando do grande, do pequeno, quem teve um bom resultado, quem não teve, procura a Adagro desde o nascedor vai dar as orientações necessárias. Então, até do ponto de vista, repito, econômico, do sucesso do seu negócio, cara, pequeno produtor, procure a Adagro. A Adagro tem muito a oferecer e principalmente a experiência do quadro, é um quadro técnico da mais alta relevância, um quadro técnico reconhecido no estado de Pernambuco e em todo o Brasil, que particularmente o caminho, eu repito, do pequeno produtor é se aconselhar com a Adagro. Vocês aproveitando a estrutura hoje da Secretaria de Agricultura, porque tem muita gente que não conhece, né? Assim, tem uma ideia, principalmente as pessoas que às vezes não são do setor e até as que são, da distribuição espacial, geográfica da Secretaria e todas as suas empresas correlacionadas, né? Fala um pouquinho sobre esse organograma, né, funcional da Secretaria. Primeiro é destacar, como eu disse no início, que o apoio à produção, o apoio ao setor, ele vai além até da Secretaria da Agricultura em si e suas vinculadas. É como eu falei da questão hídrica, da questão viária, da questão da ADEP dos projetos, da questão da participação ativa da Secretaria de Recursos Hídricos, lá do Almiciril, que também tem projeto nessa área hídrica voltada para o setor rural agrário. A Secretaria de Agricultura ela tem as 5 vinculadas, como eu falei, Adagro, IDEP, IPA, ProRural e SEASA. Cada qual tem a sua, naturalmente, seus objetivos diretos. Por exemplo, eu destacaria aí na SEASA um programa de muita relevância, o programa Supamiga, é o programa de distribuição do adubo orgânico, tanto para escolas, como para municípios, como para entidades. É o aproveitamento, naturalmente, daquele resíduo. Nós temos o ITEP. O ITEP tem um programa fabuloso, espetacular, que é a regularização fundiária e o crédito fundiário. Programas que ele propicia que o pequeno produtor ou o jovem agricultor, filho de um agricultor, dos 18 aos 30 anos, ele tem acesso à terra em condições extremamente facilitadas. Pagamento em 30 anos, carência de 3 anos, 0,5% ao mês,
40% Tudo com recurso do Estado. Não, são recursos em parcerias com o governo federal. E aí foi muito bom você ter lembrado que o governo federal, o governo do presidente Lula, tem sido um grande parceiro do Estado de Pernambuco em todos os setores. Então você tem aqui o ITEF, você tem a estrutura aí da DAGRO, que foi bem mencionada, o IPA, que tem uma atuação marcante no Estado de Pernambuco. Nesse momento, eu destacaria, além do trabalho de pesquisa, de assistência técnica, eu diria, vale destacar o forte investimento na questão viária, na manutenção de estradas vicinais, no trabalho de perfuração de poços, no trabalho de cessão de máquinas e implementos agrícolas, no trabalho de aração de terras. Diria que estamos aí vivendo um novo tempo. Eu tenho certeza que de 30 dias para cá e para frente houve a contratação e está iniciando a execução em todo o estado de Pernambuco, nesse trabalho do IPA. O ProRural, que recentemente, essa semana tivemos a notícia aí do novo presidente, e a gente está aguardando aí exatamente para alinhar a atuação. Do ponto de vista espacial, cada estrutura dessa tem atuação em várias regiões. Por exemplo, a DAGRO, ela tem várias regionais. O IPA tem as regionais, o ProRural tem as regionais. O SEASA está mais concentrado na metropolitana, mas já se discute uma possível criação de um hub da SEASA em alguma outra região ou micro-região. Então, ou seja, do ponto de vista espacial, é assim que se localiza. Por outro lado, independente da estrutura física, os seus agentes de orientação da governadora Raquel Lira está sempre no interior, está sempre nas cidades, buscando essa troca de experiência. Eu, por sinal, neste momento, a gente está com o nosso secretário executivo, por sinal, coordenador do programa do leite, está em Sertânia, onde teve Custódia e Bimirim. Em pleno final de semana, ele está lá exatamente aproveitando esse tempo para conhecer mais do setor, para interagir e buscar novas experiências aí para o Estado. Então, você vê, a Secretaria tem uma atuação muito ampla, né? Muito mais do que simplesmente o que a gente imagina do apoio mais imediato, mais direto, técnico, né? Tem uma vastidão aí de coberturas, de capilaridade. É importante para que o nosso espectador, Isso, e até aproveitando, né? E até aproveitando também esses projetos, a DAGRO em si está fazendo até termos de cooperação com as prefeituras para que eles se estruturem para ter os serviços de inspeções municipais. Então a gente já está firmando esses termos de cooperação para o SIM, né? Porque assim, todo município deveria ter sua Secretaria de Agricultura, né? E aí ter todo esse serviço de inspeção. Aí eles podem estar isoladamente ou em consórcio. Né? Então, assim, isso é bom, porque aí o produtor não vai ficar restrito só ao seu município. Quando tem esses consórcios de SIM, né? Então eles conseguem comercializar naqueles municípios que estão dentro desse consórcio. Importante isso, né? Quer dizer que se o município, o conjunto de municípios, o consórcio, aderir ao SIM, naquela área, ele comercializa seu produto. Trânsito livre dentro desses... Dependendo do tamanho do consórcio, área vai ser... Hoje nós temos já um consórcio que já está bem adiantado, né? E já está trabalhando bem, é o CISAP, que pega toda aquela área ali do Araripe. Né? Então eles ali já estão naquela área ali e a expansão dele cada vez mais tem outros municípios que já querem fazer adesão a esse consórcio, né? Fora outros que já estão querendo também se formalizar, né? O Pajeú já está querendo, né? Então eles estão vendo assim que toda vez que eles se agregam, né? Então é um ganho para o produtor, então isso é importante. E aí agora com a DAGRO, que tem o selo CISB, aí melhora muito mais essa produção, o escoamento dessa produção. O que permite o selo CISB? O que permite comercializar no Brasil todo. No Brasil inteiro. No Brasil todo. O CISB é do Estado. Isso. O CISB é no Brasil todo. A gente tem até um produtor que eu acompanhei desde já faz um bom tempo de mel. Né? Ele não tinha nada lá daquela área também do Araripe. Era uma reivindicação antiga, me parece. Isso. Muitas vezes o mel saía do Araripe, ia para o Piauí e voltava beneficiado com o selo do Piauí, mas produção local. Da produção local, aqui. Né? Então, assim, isso é bom. E aí esse produtor mesmo, ele hoje já está com CIA, já está com CISB, mas ele chegou para mim e disse, eu quero exportar, né? Então isso é muito bom a gente ter o selo aqui que saiu de Pernambuco e aí ganhar o Brasil, ganhar o mundo. Com certeza.
Mas, secretário, presidente, a gente está chegando ao final da nossa podcast, mas eu gostaria de abrir, deixá-los à vontade para complementar algo que tenha passado, mas, sobretudo, deixar um recado, enfatizar aí algum ponto que vocês julguem relevante, fiquem à vontade. Alexandre, eu gostaria de destacar, primeiro, a determinação da governadora de garantir melhorias na condição lá do pequeno produtor. Essas melhorias vai desde a volta do programa do leite, especificamente em relação à bacia leiteira, mas principalmente ao acesso à água. E além dos grandes projetos estruturadores, a doutora do Oeste, Mochotó, a doutora do Agreste, mas também aos pequenos sistemas de abastecimento locais, que têm uma relevância fundamental para aquele arranjo produtivo local. Então, a governadora determinou que se de um lado a Secretaria de Recursos Hídricos atue no processamento, na distribuição, na instalação de dessalinizadores, a governadora também determinou o destravamento de 2 grandes contratos que existiam na Secretaria da Agricultura e que estavam, digamos assim, praticamente parados com algum tipo de dificuldade junto ao Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. Um deles é o PISF, Programa de Integração de São Francisco. A gente está falando de um programa na ordem de 60 milhões de reais, que tem 2 vertentes. Ora faz a captação no próprio canal do São Francisco, levando para uma estação de tratamento daí para uma elevatória e distribuir rede, e ora faz através de poços, distribuição de cisterna. Recentemente, há cerca de 60 dias, foi finalizado a fase de teste e agora está implantando o sistema de energia solar lá no sistema Pernambuquinho, que fica ali na divisa de Sertânia com Monteiro. Então é uma comunidade de cerca de 250, 300 famílias que nunca tiveram acesso à água e que agora, nos últimos 30 dias, passaram a ter de forma rotineira água nas suas casas, mediante inicialmente o sistema de teste com geradores, e esta semana está iniciando a implantação do sistema de energia solar. Então vão ter água de forma permanente atendendo aquela localidade. E de outro lado também são um sistema de dessalinizadores operados pela Secretaria da Agricultura, que, diga-se passagem, que é um contrato de 2013, convênio que foi assinado do governo do Estado com o governo federal, governo de então, de 2013, que previa a instalação de 170 dessalinizadores em várias regiões do Estado, com cidades já predeterminadas, e que, no entanto, o Estado de Pernambuco só tinha entregue apenas um sistema. E nos últimos 6 meses já foram entregues 45 dessalinizadores, pronto em utilização, e já está em construção cerca de 60 dessalinizadores de instalação. Isso propicia o acesso à água, onde tinha um poço, tinha uma boa vazão, mas a água salobra que não se utilizava nem para o consumo humano e muitas vezes também para o gado e poucas culturas. Então esse sistema está propiciando um apoio ao pequeno produtor. Então esse é um recado que eu queria deixar. Do outro, destacar a relevância dessa exposição, ou seja, desse evento, 31ª Agro Nordeste, uma das primeiras e a mais tradicional no estado de Pernambuco, que aqui tem a sua dimensão, seja institucional, seja dimensão técnica, de formação, de capacitação. A DAGRO, inclusive, tem prestado palestra, os torneios aqui de queijos, exposição da cultura local, da gastronomia, do artesanato, participação das prefeituras, participação dos entes públicos, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a estrutura da Secretaria aqui da Agricultura, a ATEP propiciando e apresentando novos projetos. Então, destacar a relevância dessa feira, destacar a pujança, dizer que o Estado de Pernambuco, na pessoa da governadora Raquel Lira, está profundamente satisfeita de participar desse movimento, e um agradecimento pessoal ao doutor Pio Guerra, que eu considero um grande expoente do setor, que desde o momento que assumimos a Secretaria da Agricultura há cerca de 6, 7 meses, ele tem sido um orientador constante, com a sua franqueza habitual, dizendo as coisas na hora que deve ser, da forma que deve ser, com muita verdade, sempre nos orientando. Então é um grande parceiro do governo do Estado, um grande parceiro da Secretaria da Agricultura. Agradeço demais essa oportunidade à CNA, ao Senar, e à Agro Nordeste,
muito feliz por dividir aqui a bancada com nossa presidenta Vânia, a quem desejo sucesso e desde já parabenizo o Estado de Pernambuco de tê-la como presidente, nos deixa muito feliz. Muito obrigado a todos. A gente aqui agradece. Eu que agradeço, né, essa participação aqui da Adagro, aqui nesse podcast também com vocês. Dizer que tudo isso que o secretário falou é bem verdade, né? Esse olhar que o governo está tendo para a agricultura está sendo bem diferenciado, né? A Adagro, como um órgão da Secretaria de Agricultura, estava bem distante do governo, né? Os olhos do governo agora estão realmente mudando, dizendo assim, a importância da Adagro nesse setor primário, né? Então, quando a gente tem, é por isso que foi um dos motivos de ter aceito esse convite, né, de vir para a Adagro, a presidência da Adagro, foi justamente isso. É o olhar que o governo está tendo para a Adagro, para a Secretaria de Agricultura. E isso é muito bom, né, não só para os servidores do Estado, né, mas para o pequeno produtor, para os produtores em geral aqui do Estado de Pernambuco, né. E aí ainda posso afirmar também que isso a gente, na parceria que a gente está tendo aqui com a Secretaria, isso está realmente, né, estimulando os servidores, né. Então, a gente tinha muitos servidores que até estavam já desanimados, mas hoje a gente vê que essa mudança já está refletindo no trabalho, nas atividades da Adagro, de seus servidores, né? E também isso, o pequeno produtor, ele já está vendo essas mudanças, está vendo que a gente já está andando, todo mundo, né, de mãozinhas dadas, né? E isso é muito bom, né? Sempre chamando o produtor para ele se regularizar, dizendo que não é nada difícil, né? A Adagro orientando, os órgãos, as instituições dentro da Secretaria de Agricultura, né, estão todos assim em parceria justamente para melhorar a qualidade de vida deles, né? Porque a gente melhorando a qualidade do produtor também está ajudando a melhorar a qualidade da população, dos cidadãos aqui, os pernambucanos. É isso que a gente nos orgulha, né? Então isso assim é muito bom. E dizer que é muito bom, né, que eu sou do Ministério da Agricultura, né, eu sempre acompanhava a Adagro mesmo de lá. E agora, trabalhando junto, né, a gente está vendo que isso realmente está sendo um ganho muito bom, né? A gente está num nível de fiscalização, né, que a gente está realmente se equivalendo ao serviço em geral do Ministério da Agricultura, que o Ministério da Agricultura, assim com a Adagro, tem muitas atividades. Então, assim, a gente precisava desse apoio, né? A Adagro precisava desse apoio do governo, né, que a gente realmente antes não tinha. Então, assim, só agradecer, né, a governadora que nos indicou, assim, junto com o secretário, junto com a colaboração do Pio Guerra, que estava aqui, né, que eu realmente já o conhecia antes, sabia dessa importância que ele tem para o setor agro, né, e agradeço também esse ao convite. Tá? Fico assim à disposição de todos. Pode procurar a gente lá na Adagro, que a gente sempre vai estar à disposição. Muito bem. Então, eu queria mais uma vez agradecer aos nossos convidados, doutor Cícero Moraes, secretário de Agricultura do Estado de Pernambuco, doutora Vânia Santana, presidente da Adagro, e a todos os nossos espectadores, lembrando que continuaremos aqui com mais podcast, continue nos acompanhando. Um abraço.